Comece o dia bem informado com a equipe de jornalismo da Verde Vale FM. No ar, Jornal Verde Vale. Olá, muito bom dia para você. Agora 6h31, começando mais uma edição do Jornal Verde Vale, aqui pela rádio número 1 da região. Hoje uma quinta-feira, 19 de outubro de 2023. Confira agora os destaques das últimas 24 horas. Jornal Verde Vale. Encontro para discutir ações do governo federal será realizado em Mineiros. Governo lança plano para ampliar serviços de rádio e televisão. Conselhos tutelares, mais de 2 milhões de pessoas foram às urnas no país. A audiência pública discute a reativação de Fórum Goiano de Mudanças Climáticas. Supremo Tribunal Federal valida transporte público gratuito nas eleições do ano que vem. Essas e outras notícias você confere a partir de agora no Jornal Verde Vale. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. Para 6h32, sejam bem-vindos à nossa programação. O ministro da Previdência Social, Carlos Lupe, disse ontem em São Paulo que espera reduzir a fila de concessão de benefícios do Instituto Nacional do Seguro Social até o fim desse ano. A expectativa do governo é que até dezembro o tempo médio de espera por uma perícia médica caia para 45 dias, conforme previsto em lei. Segundo o ministro, isso será possível porque o Ministério vem adotando uma série de medidas para reduzir as filas, entre elas o programa de enfrentamento de fila, a inauguração de novas agências e também a melhoria da plataforma Meu INSS. A plataforma AtesteMed foi criada para que segurados do INSS que precisam solicitar o benefício por incapacidade temporária ou o antigo auxílio-doença façam requerimento por meio da análise documental, sem precisar passar pela perícia médica. E o Supremo Tribunal Federal reconheceu ontem que estados e municípios devem garantir o transporte público gratuito durante as eleições do ano que vem. Por unanimidade, o Supremo também pediu ao Congresso a aprovação de uma norma para regulamentar esse direito. Pela decisão, caso os parlamentares não aprovem uma norma sobre o assunto, a regulamentação ficará a cargo do Tribunal Superior Eleitoral. Durante as eleições do ano passado, o relator do caso e presidente do STF, Luiz Roberto Barroso, atendeu o pedido de liminar protocolado pela Rede Sustentabilidade e determinou que o transporte público fosse mantido nos 2 turnos do pleito. Em seguida, a medida foi referendada pelo plenário. Na sessão de ontem, a Corte julgou definitivamente o caso e entendeu que há omissão constitucional na falta de aprovação da gratuidade. Para Barroso, o transporte público gratuito permite que toda a população possa participar do pleito. Numa democracia, as eleições devem contar com a participação do maior número de eleitores e transcorrer de forma íntegra, proba e republicana, é o que afirmou Barroso. 6h34 agora, e o orçamento de 2024 terá recursos pela igualdade racial e também para o setor da habitação. Cadu Macri é quem traz essa informação. O Instituto de Estudos Socioeconômicos, o INESC, analisou o projeto de lei orçamentária anual para 2024. 2 setores fundamentais para os direitos humanos vão receber um aumento de recursos. Em 2024, as áreas de igualdade racial e habitação terão 110 milhões de reais e 700 milhões de reais, respectivamente, do total de 2,60 trilhões de reais previstos pela União para o ano que vem. Nathalie Beguin, que faz parte do colegiado de gestão do INESC, reforçou a importância dessas áreas receberem esses recursos. É muito importante porque são áreas que são extremamente relevantes para combater as desigualdades no Brasil. A temática racial, a gente sabe que é estruturante das nossas desigualdades como um todo, portanto, atribuir maiores recursos para combater o racismo é certamente da maior relevância. E habitação, nós temos um déficit habitacional de grandes proporções, portanto, voltar a prover habitação social para as populações vulnerabilizadas também é extremamente relevante. O aumento dos gastos aparece em quase todas as áreas sociais, mas não no meio ambiente, que foi um dos poucos setores com redução no orçamento. A área vai ter
3,6 bilhões de reais em 2024, uma diminuição de 16% em relação ao projeto de lei orçamentária anual de 2023. Nathalie Beguin esperava maiores recursos para este setor. Os recursos que o Executivo está propondo para a área ambiental nos entristeceram um pouco, porque é uma área historicamente subfinanciada e esperaríamos que, diante da emergência climática que está aí, né, estamos vivenciando cotidianamente as tragédias, tanto no sul do país com as enchentes, como no norte com a seca, esperaríamos um pouco mais de recursos para a área. Em relação ao ano passado, houve um aumento total no orçamento em 96 bilhões de reais. Isso ocorreu por conta da correção da inflação e do crescimento na arrecadação tributária. Mesmo com esse acréscimo em quase todas as áreas, o INESC alerta que os valores ainda são insuficientes para resolver o enorme déficit social do país. A Agência Rádio Web, produção e reportagem, Cadu Macri. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. Agora já são 6h37 e a Polícia Civil prendeu um homem suspeito de aplicar golpes em pessoas com quem se relacionava de forma amorosa. As investigações apontam que ele enganou mais de 15 vítimas por todo o Brasil. Além do mandado de prisão preventiva, a polícia também bloqueou as contas bancárias do suspeito. O nome do homem não foi divulgado pelas autoridades. Por esse motivo, a reportagem não localizou a defesa dele para se manifestar sobre os casos. Os mandados foram cumpridos ontem em Aparecida de Goiânia. Durante a abordagem, a polícia encontrou no bolso do homem quase R$3 mil em espécie. Ele foi encaminhado para o presídio local. O delegado João Carlos de Freitas Júnior relata que o suspeito sempre age da mesma forma. Primeiro conhece as vítimas pela internet, inicia relações amorosas com o intuito de ganhar a confiança delas. Passado um tempo, começa a pedir dinheiro, alegando que precisa pagar algum tratamento. Quando a vítima envia a quantia solicitada, o homem desaparece. Segundo a polícia, além do prejuízo financeiro, fica também o sentimento de enganação por parte das vítimas. E a reativação do Fórum Goiano de Mudanças Climáticas foi razão para que quase 100 pessoas se reunissem na Assembleia Legislativa do Estado nesta segunda-feira para uma audiência pública. A reunião foi realizada pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Goiás, em parceria com a Comissão do Meio Ambiente da Alego, presidida pela deputada estadual Rosângela Rezende. A SEMAD foi representada pelo subsecretário de Planejamento, Gestão Ambiental e Desenvolvimento, José Bento da Rocha, e pelo gerente de Mudanças Climáticas. O gerente destacou, além disso, a importância da discussão de mudanças climáticas, com o entendimento de que há pessoas mais vulneráveis às alterações do clima. E ainda falando sobre a região centro-oeste de Goiás, o El Ninho adiou a temporada do fogo aqui no Cerrado e alerta o produtor rural. Quem traz esse alerta é Breno Zonta. Vamos ouvir. Temporada de fogo esperada para o início do inverno na região do Cerrado brasileiro neste ano foi diferente. Geralmente neste período o bioma é mais assolado pelo tempo seco, que aumenta o risco de grandes incêndios florestais. No entanto, as mudanças climáticas que desafiam o mundo contemporâneo fizeram chover mais do que estamos acostumados no inverno. Tudo isso adiou a temporada do fogo, porque está em formação uma versão agravada do fenômeno El Ninho, com temperaturas altas e tempo seco. Quem explica é o climatologista Argemiro Leite Filho, pesquisador do Centro de Sensoriamento Remoto da Universidade Federal de Minas Gerais. Em anos de El Ninho, o centro-oeste, a parte mais central do Brasil, parte da região sudeste e o nordeste são mais secos. Também a Amazônia é mais seca. Isso levará a, provavelmente, maiores incêndios em um período ao qual nós não estávamos habituados, que é o período passado esse tempo muito seco. Os próximos meses prometem temperaturas mais altas do que o esperado em grande parte do Brasil. A situação preocupa principalmente o Cerrado e a Amazônia, com secas que aumentam o risco de propagação do fogo. E a maioria dos focos de incêndio e queimadas no Brasil não são naturais, mas causados pela ação do homem. Por isso, nos próximos meses, o pesquisador Ubirajara Oliveira recomenda cuidado aos produtores rurais que costumam usar o fogo para a queima de biomassa restante do desmatamento para abrir áreas de pastagem. Produtores rurais têm um papel fundamental nisso, de justamente evitar o início desses incêndios em suas propriedades, evitando
de colocar fogo para rebrota de pasto ou para limpar áreas nesse período, na qual há um risco muito grande desse fogo se propagar e se tornar um grande incêndio. O Birajara é responsável, no Centro de Sensoriamento Remoto da Federal de Minas Gerais, pela criação de um modelo que prevê o espalhamento do fogo. Ele indica aos produtores checar o boletim do fogo, que informa o risco climático de cada região e ajuda a decidir um momento adequado para limpar uma área de pasto. Os especialistas também lembram que a conservação das florestas é fundamental na regulação climática, com menos emissão de gases de efeito estufa, temperaturas mais amenas, mais circulação de umidade e, com isso, mais chuva. Tudo isso para evitar as causas principais que facilitam a propagação do fogo. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Breno Zonta. Jornal Verde Vale. Esportes. 6h42. E o Vasco venceu Fortaleza por 1-0 nesta quarta-feira com gol de Payet em São Paulo pela 27ª rodada do Brasileirão. O meia francês, principal reforço da equipe para a temporada, marcou o primeiro gol dele pelo clube carioca, que fez o time de Ramon Dias sair do Z4 momentaneamente. A equipe cearense perdeu a invencibilidade de 6 jogos na temporada. Com essa vitória do Vasco, a equipe de Ramon Dias chega a 30 pontos e sai momentaneamente do Z4, ao pular para a 16ª posição, igualando a pontuação do Goiás, que venceu o São Paulo, e o Santos, que ainda joga nesta quinta-feira contra o Bragantino. O Fortaleza perdeu a chance de dormir no Z4 e também na 7ª posição, com 42, aliás, não no Z4, com 42 pontos. O Leão do Psi pode ser ultrapassado pelo Fluminense e pelo Atlético Mineiro, que também jogam na rodada nessa quinta-feira. Jornal Verde Vale. Agronegócios. 6h43. E o mercado da soja voltou a atuar com estabilidade na Bolsa de Chicago no início da tarde de ontem, depois de testar algumas altas mais cedo. Perto de 12h10, o novembro subia meio ponto para $12,97 por bushel, enquanto os demais vencimentos perdiam meio ponto a 2 pontos, com o março valendo $13,27. E o maio, referência para a safra brasileira, sendo cotado a $13,36. No complexo, o farelo também diminuiu os ganhos, passando a subir pouco mais de 0,4%, enquanto o óleo de soja voltava ao campo negativo, com o primeiro contrato perdendo 0,6% e valendo $55,02 de dólar por libra-peso. O óleo acompanha o movimento do petróleo, que também diminuiu a intensidade dos ganhos. Mais cedo, o petróleo testava altas de mais de 3%, e no começo da tarde o avanço era de pouco mais de 1,5%. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 6h55 agora, já de volta com o segundo bloco do Jornal Verde Vale. E o Brasil retirou da região do conflito no Oriente Médio um total de 1.135 brasileiros por meio da Operação Voltando em Paz, uma iniciativa do governo brasileiro para trazer nacionais que desejam sair da zona de guerra. Outros 150 brasileiros continuam na região no aguardo de repatriação, 120 em Israel e cerca de 30 na faixa de Gaza. Foram 6 voos desde o dia 10 de outubro, sendo que o último, com 219 brasileiros, deixou a área de conflito e chegou ao país na madrugada de hoje. Com isso, encerramos a primeira fase da maior operação de repatriação de brasileiros em zona de conflito, excluída, portanto, a pandemia, desde 2006. É o que relatou o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, nesta quarta-feira. Vieira destacou que a operação disponibilizou veículos para transportar os brasileiros das áreas centrais de Jerusalém e Tel Aviv até o aeroporto e que toda a operação foi acompanhada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E o ministro das Comunicações, Juscelino Filho, anunciou ontem novas medidas para ampliar e aprimorar serviços no setor de rádio e televisão em todo o país. O Plano Nacional de Outorgas de Retransmissão de TV Digital foi assinado durante a segunda edição do Rádio Difusão 360 em Brasília. Com a política pública, a pasta busca aumentar a oferta e zerar o estoque de mais de 9.600 pedidos pendentes em mais de 2.500 municípios. Durante o evento, também foi lançada a portaria de outorgas para o serviço de retransmissão de televisão, com diretrizes para o novo plano. Os sinais de estações geradoras poderão ser recebidos em municípios com condições técnicas inadequadas, o que vai ampliar a cobertura de televisão em regiões de difícil alcance. Outra medida é a permissão de concessão para pessoas jurídicas
constituídas como sociedade limitada unipessoal, empresas formadas por uma só pessoa, sem sócios. Segundo Juscelino Filho, a permissão foi possível após estudo que apontou a viabilidade jurídica do novo modelo de outorga. Foram apresentadas as iniciativas contempladas pelo primeiro edital de capacidade ociosa de infraestrutura do programa Digitaliza Brasil, que vai permitir a ocupação dos espaços pelos sinais das concessionárias do serviço de radiodifusão de sons e imagens nos municípios. De acordo com o ministro, mais de 100 projetos foram contemplados. 6h58. Saiba como não cair no golpe que simula o programa Voa Brasil. Alexandre Figueiredo é quem tem essa informação. O novo golpe na internet tem sido relatado nos últimos dias, envolvendo o Voa Brasil, programa do governo federal que pretende oferecer passagens aéreas nacionais a R$200. O golpe funciona da seguinte maneira: sites e aplicativos forjados pelos criminosos solicitam um cadastro de dados do usuário, acompanhado de um pagamento adiantado para uma suposta inclusão no programa. Diretor da equipe global de pesquisa e análise para a América Latina da Kaspersky, empresa de cibersegurança, Fábio Assolini, alerta. Importante as pessoas desconfiarem das mensagens que elas recebam, especialmente se elas vierem de redes sociais, SMS, por WhatsApp ou mesmo por e-mail. A segunda coisa é, antes de inserir os seus dados, como é o caso desse golpe, que ele pede seu CPF, é muito importante que você faça uma verificação para saber se aquilo realmente procede. Ao inserir os dados pessoais, elas vão estar enviando os dados pessoais dela como CPF, número de cartão para golpistas que vão usar esses dados em fraudes. E é preciso reforçar o seguinte: o programa ainda não teve lançamento oficial. A previsão do executivo é que as regras de participação do Voa Brasil estejam prontas somente no final de outubro. Com a promessa de oferecer um valor mais acessível em relação a outros golpes, Assolini destaca que, se o cidadão se tornar vítima, a chance de recuperar o dinheiro vai depender da forma em que foi feito o pagamento. Cada golpe usa mecânicas diferentes. Esse golpe específico do Voa Brasil, ele vai pedir o seu CPF e no final ele vai pedir para que você faça um pagamento. Esse pagamento via cartão de crédito ou via Pix. Caso a pessoa seja vítima, para ela obter esse dinheiro de volta, vai depender da forma qual ela fez o pagamento. Caso ela tenha feito o pagamento com cartão de crédito, é mais fácil. Basta ligar para o banco, pedir para que o banco cancele, porque se tratava de um golpe, que a pessoa caiu, ou seja, a pessoa não recebeu o produto, etc. Porém, caso o pagamento seja via Pix, as probabilidades da vítima conseguir esse dinheiro de volta são bem menores. Em nota oficial, o Ministério de Portos e Aeroportos emitiu alerta sobre o golpe do Voa Brasil, avisando que não realiza cadastro e nem cobrança para participação no programa. Além disso, informou que denúncias podem ser feitas através do site Fala BR ou do e-mail da pasta, o ouvidoria@mpor.gov.br. Agência Rádio Web. Produção e reportagem, Alexandre Figueiredo. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 7h em ponto. O Ministério Público de Goiás confirmou que recebeu uma denúncia nesta quarta-feira contra o prefeito de Pirenópolis, Nivaldo Melo, por causa de um decreto que autoriza a construção de loteamento dentro de um suposto sítio arqueológico. Conforme o texto protocolado, trata-se de zona de proteção ambiental criada pelo plano diretor do município em 2002, onde permitida a edificação. A prefeitura nega. A denúncia argumenta que um decreto não poderia alterar uma lei, sobretudo o plano diretor. Na área em questão, conforme o texto, existe uma rede de ruínas dos antigos garimpos de ouro do século XVIII. O Ministério Público confirmou que a denúncia de fato foi registrada pela pessoa ontem, às 2h35 da tarde, e que ainda não houve tempo hábil para a distribuição à promotoria responsável. A Prefeitura de Pirenópolis informou em nota que o decreto seguiu o parecer do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN, que é soberano em relação a sítios arqueológicos e que não se manifestou contra o empreendimento. E a Universidade Estadual de Goiás está com inscrições abertas para o Vestibular Humanitário 2024. O programa é destinado a proporcionar acesso à educação superior para refugiados e portadores de visto humanitário no Brasil. O edital, divulgado na terça-feira no site do Núcleo de Seleção da UEG, contém as informações cruciais para o processo seletivo. O prazo para inscrições vai até o dia 6 de novembro. A oferta total é de 98 vagas, distribuídas em vários cursos. Os interessados podem se inscrever pelo site da UEG. O processo de inscrição envolve a leitura do edital de abertura, cadastro geral com o CPF e o preenchimento do formulário de inscrição.
Esse último inclui a escolha do curso desejado, a cidade para a realização das provas, a língua estrangeira moderna de preferência, além de respostas ao questionário socioeconômico e cultural. Podem se inscrever aqueles que concluíram o ensino médio equivalente ou que vão concluir até a data da matrícula. 7h02. E o governo de Goiás anunciou uma parceria com o Serof para zerar a fila de transplante de córnea. Lucas Xavier é quem traz essa matéria. A Secretaria de Estado da Saúde de Goiás vai firmar parceria com o Centro de Referência em Oftalmologia, o Serof, do Hospital das Clínicas da UFG, com o objetivo de zerar a fila para os transplantes de córnea em Goiás e colocar o estado na condição de exportador para o país. Com a parceria, o estado, que tem hoje um banco de olhos, passará a contar com uma nova unidade, possibilitando o aumento das captações. Ao todo, foram realizados em 2023, entre janeiro e setembro, 460 transplantes de córneas em Goiás, o que representa um aumento de 75% em relação ao ano passado. Contudo, 1.534 pessoas ainda aguardam na fila para o transplante. O Banco de Olhos do Serof teve as atividades paralisadas em 2019 por conta da pandemia de Covid-19. Para possibilitar a reabertura, as instalações foram reformadas e adaptadas. Além disso, foram adquiridos novos equipamentos, entre os quais um microprocessador e refrigerador, onde as córneas ficam em quarentena, armazenadas à disposição da Gerência de Transplantes. De Goiânia, Lucas Xavier, da agência Cora de Notícias. Jornal Verde Vale. Esportes. 7h04. E o Goiás venceu o São Paulo por 2-0 na noite de ontem na Serrinha. Respirou nessa 27ª rodada do Brasileirão, mas ainda não conseguiu sair da zona do rebaixamento. Apesar da boa partida e do placar construído ainda no primeiro tempo, com gols de Hugo, um golaço, e de Morelli, o Esmeraldino viu seus rivais diretos vencerem, que foram o Vasco e o Bahia, e continua assim, portanto, no Z4. Ainda assim, a boa atuação contra o campeão da Copa do Brasil dá um alento ao Goiás, que venceu pela primeira vez no retorno e embolou ainda mais a parte de baixo da tabela. O tricolor, por sua vez, viu o incômodo jejum aumentar. O time de Dorival Júnior não venceu fora de casa nesse Brasileirão em 13 jogos. Agora são 7 derrotas e 6 empates. E o Cuiabá atropelou o Curitiba em pleno Couto Pereira na noite de ontem, também pela 27ª rodada do Brasileirão. A vitória auriverde por 3-0 contou com gols de Daverson, Pita e Ranielli. Com a vitória, o Cuiabá ganha uma posição no Brasileirão nesse momento e aparece no 10º lugar com 36 pontos. Já o Curitiba tem reação interrompida após 2 vitórias seguidas e segue em 19º lugar com 20 pontos. Cuiabá volta a campo neste sábado, quando enfrenta o Goiás às 6h30 da tarde de Brasília, na Arena Pantanal, pela 28ª rodada do Brasileirão. Já o Curitiba recebe o Palmeiras no domingo, às 18h30, no Couto Pereira. Jornal Verde Vale. Agronegócios. 7h05. E a quarta-feira chegou ao fim com preços futuros do milho operando em campo misto na Bolsa Brasileira. As principais cotações flutuaram na faixa entre R$ 60,45 e R$ 67,00, ficando próximas da estabilidade. O vencimento novembro 23 foi cotado a R$ 60,45, uma queda de 0,13%. Janeiro 24 valeu R$ 64,29, com perda de 0,09%. Março 24 foi negociado por R$ 67,67, um ganho de 0,40%, e o maio 24 teve o valor de R$ 67,00, uma elevação de 0,34%. No mercado físico brasileiro, o preço da saca do milho teve uma jornada positiva no meio de semana. O levantamento realizado encontrou desvalorização apenas em Sorriso. Já as valorizações apareceram nas praças de Ubiratã, Londrina, Marechal Cândido Rondon, no Paraná, Rondonópolis, Primavera do Leste, Alto Garças, Itiquira, todos em Mato Grosso, e em Goiás, Jataí, Rio Verde em Goiás, e Eldorado, Mato Grosso do Sul, além de Porto de Santos, em São Paulo. As notícias locais são destaque no Jornal Verde Vale. 7h07, 7h07. Será realizado na sexta-feira, dia 27 de outubro, o encontro entre diversas lideranças políticas com o intuito de discutir as ações do governo federal aqui na Câmara Municipal de Mineiros. Quem faz o convite para que a população compareça ao evento
é o deputado Rubens Ottoni. Para mim é uma satisfação muito grande poder, próxima semana, no dia 27, sexta-feira, poder estar mais uma vez em Mineiros e aí, às 15 horas, na Câmara Municipal, poder realizar o nosso encontro regional para falar das ações do governo federal para o estado de Goiás, em particular para a região, para os municípios aí da região, onde Mineiros é uma referência. Esse encontro que nós vamos realizar em Mineiros na próxima semana, na Câmara Municipal, ele não é um encontro partidário, ele é um encontro para falar das ações do governo federal. E é claro que as ações do governo federal, as políticas públicas do governo do presidente Lula, são de interesse de todos os cidadãos e cidadãs, independente de partido político. Então, nós convidamos todas as lideranças para estarem presentes conosco e o objetivo deste encontro não é fazer propaganda das ações do governo federal, é garantir a informação daquilo que já está sendo realizado, mas mais do que isso, é um encontro para despertar o interesse das lideranças comunitárias, sindicais, políticas, religiosas para as oportunidades, as decisões, as políticas públicas do governo Lula que já estão sendo implantadas, que já estão à disposição da comunidade e que às vezes a população perde a oportunidade por não estar sabendo ainda. Este encontro regional, ele será uma oportunidade, um momento de diálogo com a comunidade, as lideranças terão a oportunidade de falar, de expressar as suas reivindicações, de encaminhar pedidos também de ações nos seus municípios. Então, será com muito prazer que eu estarei aí na próxima semana, na sexta-feira, dia 27, sexta-feira. O encontro será na Câmara Municipal às 15 horas e quero aí poder dialogar com vocês, receber as sugestões para podermos fazer o melhor possível, porque nossa ação política é no sentido sempre de poder servir, de poder ajudar, de poder contribuir ao máximo para o desenvolvimento econômico e social de Mineiros e de todos os municípios da região. 7h09 agora, vamos para mais um intervalo aqui no Jornal Verde Vale dessa quinta-feira. E na volta destacamos para você que a pista de aeroporto de Goiânia foi interditada por causa de um problema com o avião. Nós voltamos logo após o intervalo. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h16 agora, já de volta com o terceiro e último bloco do Jornal Verde Vale dessa quinta-feira. E pelo menos 2.300.000 brasileiros votaram na eleição para conselheiros tutelares, realizada no início do mês em todo o Brasil, sendo 1.700.000 somente nas capitais. O balanço foi divulgado ontem pelo Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. Dados enviados pelos municípios mostram que compareceram aos locais de votação das capitais 1.744.042 eleitores nesse ano, aumento de 34% em relação ao último pleito. Em 2019, 1.316.342 pessoas votaram para a escolha dos conselheiros tutelares. Outras grandes cidades brasileiras com importante participação foram Guarulhos, que somou 118.000 votantes, que representa 12,55% do eleitorado, Contagem, onde votaram 25.000 pessoas, o que representa 5% de eleitores, e Jaboatão dos Guararapes, onde 46.000 pessoas votaram no pleito, que correspondeu a 9,7% dos eleitores aptos da cidade. De acordo com esse balanço, a soma de votos de 24 dos maiores municípios do país, com exceção das capitais, alcançou a marca de 541.000 votos. E o governo do Egito, país que faz fronteira com a faixa de Gaza, na Palestina, convidou o Brasil para participar de uma cúpula com outros países para discutir a guerra entre Israel e o grupo Hamas. A informação foi confirmada à Agência Brasil pela Presidência da República. O presidente Lula se recupera de cirurgia no quadril e não pode viajar. O representante irá em seu lugar, mas o nome ainda não foi anunciado. A cúpula vai ocorrer neste sábado no Cairo, capital egípcia. O foco principal do encontro é a crise humanitária em Gaza. O território está cercado e sofrendo bombardeios contínuos das forças militares de Israel desde a eclosão de um novo conflito. Há pouco mais de uma semana, quando o Hamas promoveu uma série de ataques em território israelense que resultou na morte de centenas de civis e provocou uma forte contraofensiva. O convite ao Brasil ocorre após a tentativa do país, que preside atualmente o Conselho de Segurança das Nações Unidas,
aprovar uma resolução sobre o conflito no colegiado. A diplomacia brasileira obteve amplo apoio em torno de um texto de consenso, mas a oposição dos Estados Unidos, que é membro permanente do Conselho e tem direito a veto, frustrou a expectativa de ver a resolução aprovada. Além do Egito e do Brasil, outros países árabes, como a Jordânia, Catar e Turquia, devem participar, mas nenhuma lista oficial de países participantes foi divulgada até esse momento. 7h19 e a empresa Nestlé foi acionada pelo Ministério Público Baiano por induzir consumidores ao erro. A Aline Costa é quem conta essa história. A empresa Nestlé foi acionada pelo Ministério Público Estadual da Bahia por induzir consumidores a comprarem equivocadamente itens que não desejam. A ação civil pública foi ajuizada com base em manifestações de consumidores identificadas em sites de reclamação, bem como na atuação do Procon de São Paulo, da Secretaria Nacional do Consumidor e do Instituto Brasileiro de Direito do Consumidor. O MP aponta na ação semelhanças ilícitas nas embalagens de produtos lácteos da empresa, como explica a promotora de justiça e autora da ação, Josiane Suzar. A empresa Nestlé do Brasil alterou a composição de vários produtos, fazendo com que a população continue acreditando que esses itens permanecem com a estrutura anteriormente comercializada. No entanto, a empresa manteve as mesmas imagens, gravuras e informações, não alertando ao público consumidor que se trata de um conjunto de compostos lácteos e não de produtos como eram comercializados anteriormente. De acordo com a ação, as irregularidades foram observadas nos produtos Leite Ninho, Composto Lácteo Ninho Forte Mais, Neslac, NAN, Nestonutri e Nestogeno. Por motivos parecidos, a Nestlé já foi multada pelo Procon de São Paulo em mais de 4 milhões de reais. A promotora relata ter solicitado à Justiça uma série de medidas que devem ser tomadas pela empresa. Através dessa ação civil pública, o Ministério Público pede ao Poder Judiciário que determine à empresa Nestlé do Brasil que reestruture as embalagens desses produtos, fazendo constar de forma explícita que são compostos lácteos com estrutura diferente da comercializada anteriormente, bem como utilizando-se de imagens, gravuras e informações que não induzam os consumidores a uma concepção equivocada sobre o valor nutricional. O MP da Bahia requer na ação que a empresa pague multa caso descumpra as determinações judiciais no valor diário de R$50 mil. Também está sendo solicitada a indenização aos consumidores que tenham sofrido danos materiais ou morais e ainda que a Nestlé destine o valor de R$200 mil para o Fundo de Defesa do Consumidor. A empresa deve registrar no rótulo dos produtos identificados como compostos lácteos de maneira clara, precisa, objetiva e em letras de tamanho destacado que não se trata de leite integral em pó, bem como esclarecer as diferenças entre os componentes dos produtos. Agência Rádio Web de Salvador, Aline Costa. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 7h22 agora, 7h22. Um avião de pequeno porte teve um problema. Interditou a pista de pousos e decolagens do aeroporto Santa Genoveva, em Goiânia, no começo da tarde de ontem. A informação foi confirmada pela administração do local. Não tiveram feridos. A administração do Aeroporto Internacional de Goiânia, Santa Genoveva, confirmou a ocorrência às 12h34, envolvendo uma aeronave de pequeno porte durante procedimento de manobra de toque e decolagem. Imediatamente foi acionado o plano de emergência e foram iniciados procedimentos para a retirada da aeronave e a liberação da pista para pousos e decolagens, destacou a nota da administração. Ainda segundo a empresa, a aeronave foi removida por volta de 13h44, quando foi iniciada a inspeção para avaliação de impactos no solo da pista. Às 14h09, a via já estava liberada. 7h23. E o governo de Goiás está trabalhando para aumentar as vendas de produtos goianos para outros países. E quem traz os detalhes nessa reportagem é Lucas Santana. Uma série de diálogos e troca de experiências que fazem parte do programa Exporta Mais Brasil, que tem como objetivo aproximar o comércio exterior de empreendedores brasileiros. Nós estamos trazendo 11 compradores, 9 compradores de 7 países que estão vindo trabalhando a cadeia produtiva dos cosméticos, que também está virando uma referência aqui no estado. E também firmar um convênio com a Fundação de Amparo à Pesquisa do estado de Goiás,
de 2,5 milhões de reais para habilitar, treinar 150 empresas de Goiás para que elas sejam exportadoras. Além do seminário, o evento conta com visitas técnicas a indústrias goianas e ainda rodadas de negócio. O que a gente quer fazer aqui é pegar aquelas pequenas e médias empresas que tenham condições de exportar, ajudar que essas empresas tenham 6 meses a formação da cultura exportadora, como o governador já assinou com o governo federal, com o ministro Alckmin, agora faça através da Apex. O governador Ronaldo Caiado participou do encerramento do seminário. Primeiro, este convênio com a Fundação, com a FAPEC Goiás, que dá aqui a estruturação de 150 escritórios capazes de orientar toda a nossa área produtora amanhã para que se instale em condições de exportar. Segundo lugar, trazendo pessoas também que são interessados em estruturas ou produtos que Goiás é compatível com fornecimento e de qualidade, para que eles também venham visitar o estado e tomar conhecimento da realidade, como se produz e a quantidade e o volume que nós podemos exportar. Então, minhas palavras são de agradecimento ao meu ex-colega de Senado Federal e dizer que Goiás está sempre de braços abertos e mais uma vez aqui em nome do povo goiano lhe agradecer por esse espaço que abre para o nosso estado. O evento é voltado para a promoção das exportações goianas, com destaque para a indústria de cosméticos que cresceu consideravelmente nos últimos anos, tanto em Goiás, no Brasil e também no mundo. A Assembleia Legislativa do Estado foi representada pelo deputado Ricardo Quirino. Isso favorece a nossa economia e lança também os profissionais e aqueles que trabalham aqui, como o governador bem mencionou o Nordeste goiano, aquele produtor, aquele empresário que está lá e tentar exportar, é uma distância muito grande e a gente pode, através do trabalho da Assembleia, em parceria com o nosso governador, tornar esse sonho realidade. Lucas Santana, da Agência Brasil Central. Jornal Verde Vale. Esportes. 7h26 agora, 7h26. E o Bahia derrotou o Internacional na noite de ontem na Arena Fonte Nova por 1-0 e se manteve longe da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Além disso, o resultado obtido no jogo, válido pela 27ª rodada, foi péssimo para o Colorado, que viu o Z4 mais próximo. O atacante Biel marcou o único gol do jogo, ainda no primeiro tempo, e garantiu 3 pontos fundamentais ao tricolor na luta contra a degola. Com a vitória, o Bahia chegou aos 31 pontos e está na 13ª posição do Brasileirão, após a conclusão parcial da 27ª rodada. Já o Internacional estacionou nos 32 pontos e é o 12º colocado. E o Botafogo somou mais 3 pontos na liderança do Campeonato Brasileiro. Derrotou o América Mineiro por 2-1 na noite desta quarta-feira no Estádio Independência, em Belo Horizonte, também pela 27ª rodada. Os gols da vitória foram marcados por Júnior Santos, Benítez fez para o Coelho. O Botafogo volta a campo no próximo sábado, às 21 horas, recebe o Atlético Paranaense no Newton Santos. No domingo, o América enfrenta o Corinthians, às 18h30, na Neoquímica Arena. Jornal Verde Vale. Agronegócios. 7h27. E apesar da guerra, por menor que seja, impactar de alguma forma negativamente no comércio mundial, nesse primeiro momento o conflito Israel-Hamas não deve preocupar o mercado externo da carne bovina. Apesar de Israel ser o 11º maior comprador de carne do estado, a atual situação da guerra ainda não acarretou prejuízo significativo para pecuaristas de Mato Grosso, visto que as médias diárias de exportação estão em patamares normais. Segundo dados do Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, de janeiro a setembro desse ano, foram enviadas para Israel 5.935.730 quilos de carne equivalente carcaça. De acordo com o presidente da Associação dos Criadores de Mato Grosso, Acrimate, Oswaldo Ribeiro Júnior, se a guerra se estender para países vizinhos, as relações comerciais com o Brasil podem ser afetadas. As notícias locais são destaque no Jornal Verde Vale. 7h28. E durante um evento que ministra da Igualdade Racial veio para Goiás entregar um veículo e equipamentos para serem usados no combate ao racismo, Caiado destacou a importância da educação no combate à desigualdade e o preconceito. Quem traz a informação é Sabrina Monteiro. O encontro reuniu autoridades do Executivo, deputados, conselheiros do Tribunal e servidores.
A ministra foi recebida pelo governador Ronaldo Caiado, que participou das explicações, contando um pouco sobre o trabalho do governo de Goiás no combate ao racismo. Eu instalei uma delegacia no estado de Goiás, que ela é de crimes raciais e de intolerância. E o delegado também, que é o delegado Joaquim Adorno, foi quem assumiu essa secretaria com o conhecimento e a credibilidade que tem para tratar do assunto. Então é algo que realmente esses casos acontecendo deverão ser duramente ali punidos dentro daquilo que a lei determina. O governador também destacou a importância da educação para uma formação das novas gerações com mais igualdade. Nós investimos há mais de 5 bilhões e meio em parceria, lógico, com o governo federal, para que nós dessemos às crianças esta oportunidade de serem amanhã pessoas capazes de serem competitivas a qualquer concurso público que seja colocado. A ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco, falou sobre a doação de kit de equipagem que incluem carros, computadores e outros itens que serão entregues aos órgãos de combate ao racismo. Ainda esse ano a gente vai assinar com as cidades de Anápolis, Minasul e Britânia, aqui em Goiás, o termo de doação para os municípios, que vão receber um conjunto completo de equipagens. São kits no valor de R$144 mil, que incluem carro, computador, televisão, refrigerador, bebedouro e que também serão entregues a mais de 30 municípios em todo o Brasil. Na entrevista coletiva, o governador falou do interesse em realizar parceria com o Ministério de Aniele Franco. Eu fiz questão de vir aqui no Tribunal de Contas dos Municípios, tá certo? Receber a ministra Aniele, cumprimentá-la pelo trabalho que vem desenvolvendo, levando isso ao país todo e dizer a ela que dentro do estado de Goiás ela conte aqui também com todo o apoio do governo de Goiás. E cada vez mais espero que você consiga mais orçamento no seu ministério e que com isso também nós possamos fazer parcerias mais amplas. A gente já deliberou, para o próximo ano um orçamento voltado para o Senap de 10 milhões, a gente vai dobrar o que veio do governo anterior e a gente espera com certeza não só estar combatendo, mas também fortalecendo as políticas públicas para que mesmo a hora que a política passar, as leis possam permanecer e ter concretude de vida digna para o povo negro, como a gente falou lá em cima. Nós queremos ampliar, queremos estar em todos os municípios porque nós queremos construir, governador, as pessoas que estão nos ouvindo, cidades antirracistas. No final do evento, o governador cumprimentou os convidados. Alvire, governador, é assim que a gente cumprimenta. Eu falei boa tarde, bom dia. Alvire. E ainda fez um compromisso. No mês de novembro, nós no estado de Goiás vamos assinar, mobilizando grandes entidades do estado, como também toda a sociedade civil, o Pacto Antirracismo. Sabrina Monteiro, da Agência Brasil Central. A Verde Vale apresentou Jornal Verde Vale.